Juízes, capítulo 30, versículo 30 até o 31. Juízes, capítulo 16, versículo 30 até o 31, certo? Amém. E disse Sansão, mora eu com os... Vocês vão encontrar. Nós queremos você. Ana Júlia? Juízes, capítulo 16, versículo 30. Glória a Deus, aleluia. Vocês encontraram? Amém. E disse Sansão, mora eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matará em sua vida. E aqui na palavra explica. Os irmãos podem se aceitar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E aqui está explicando que um dia o povo de Deus estava adorando aos outros deuses. Glória a Deus. E lá naquele templo havia um homem e uma mulher. Só que eles não conseguiam ter filhos porque eles eram estéreis. Amém. E um dia a mulher dele foi deitar no campo. Aí apareceu um anjo do Senhor e disse: você não consegue ter filhos porque é estéril, mas Jesus vai te dar um filho. E ele não pode cortar seus cabelos. E você não pode beber vinho e comer coisas com fermento, porque ele vai ser um nazireu. E o nome dele vai ser Sansão. Nazireu, o que é isso? Ele vai ser consagrado a Deus. Então o anjo foi embora e ela foi correndo contar ao seu marido que ela ia ter um filho. E passou uns dias e esse anjo Glória a chegou de Deus. novo. Aleluia. Senhor seja Aí, louvado. quando ele chegou, ela correu para o seu marido e disse: vem, ele está aqui. Aí eles foram e disseram: vem comer uma cabra assada. Então eles foram. E lá o anjo fez um milagre. Subiu nas chamas e sumiu. Aí eles, muito surpresos, caíram no chão. Aí o marido dela percebeu que ele era um anjo do Senhor. Então esse menino nasceu e foi bem cuidado por Deus. Então ele cresceu e ele era bem forte, conseguia fazer muitas coisas. Glória a Deus. Então, um dia, ele foi para uma cidade e conheceu uma menina. E ele logo foi contar para os seus pais que ele queria se casar. Então, horas depois, Glória a Deus. voltaram àquela cidade e falaram com os pais dessa menina. Então, logo após começou o casamento, que durava 7 dias. Então, ele Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor seja louvado. saiu do caminho e lá ele foi para as plantações. E logo ele viu um rugido de um leão. Então ele
a Deus, aleluia. Respira. Aí, então, eles foram lá e falaram: cadê Sansão? Ele acabou com as nossas terras. Glória a Deus. Glória a Deus, Então aleluia. foram atrás de Sansão Amém, Jesus. e falaram: Sansão, o que vocês fizeram com a terra vizinha? Você sabe que eles governam a gente. Então, Glória a Deus, aleluia, Jesus. então falaram: vamos ter que te amarrar com cordas. Ah, não, peraí. Glória a Deus. Antes disso. Tá certo. Glória a Deus, aleluia. Não, deixa eu pensar. Ah, Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. então, ele foi amarrado. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, seja louvado, meu Pai, esta noite. Abençoa, Senhor Deus, cada criança que se encontra na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, aleluia. E antes disso acontecer, ele conheceu outra mulher que se chamava Dalila. E ela não gostava dele. Glória a Jesus. Então, eles falaram: vamos tramar um plano, porque Sansão está aqui. Glória a Deus. Dalila, a gente vai te dar cada moeda de ouro de cada um aqui, se você souber a força de Sansão. Aí ela ficou lá entrolando, pedindo pra ele contar. Então, finalmente, ele contou a verdade. E a sua força vinha dos seus cabelos. Então ele disse: se você cortar essas tranças, eu viro um homem normal. Aí então Dalila conseguiu fazer ele dormir. Aí ela cortou os seus cabelos. Aí ela disse pro pessoal que conseguiu. Aí ela falou: Sansão, o pessoal tá vindo te pegar. Aí, quando ele foi atacar ele viu que ele estava sem as suas forças. E ele tinha virado um homem normal. Glória a Deus, Aí aleluia, o pessoal pegou Jesus. ele e prendeu ele. Aí, nesse tempo, como ele estava sem cabelo, o pessoal foi lá e arrancou os seus olhos. Amém, glória a Deus, Eles aleluia. entraram na prisão. Aí eles fizeram uma festa. Aí eles falaram bem assim: vai lá, pega o Sansão pra gente comemorar a nossa vitória. Glória a Deus, aleluia, Aí Jesus. então um jovem menino pegou ele lá em cima. Aí o Sansão Glória a Deus, aleluia, Jesus. então Glória a Deus, aleluia, Jesus. verbo
Glória a Jesus. Que foi? Agradeço a minha oportunidade. Amém, Jesus. Ai, Ana Clara, Ana Júlia.